Para concluir este primeiro espaço de reflexão, Jorge Carvalho fará agora a sua intervenção. Secretário Regional da Educação desde 2015, é licenciado pela Universidade da Madeira em Educação Física e Desporto e mestre em Gestão do Desporto pela Faculdade de Motricidade Humana da então Universidade Técnica de Lisboa. Foi diretor regional com as pastas da Juventude e do Desporto, para além de ter integrado diversos órgãos de gestão de entidades desportivas. Desempenhou ainda funções na administração local e participou em diversos programas de estudo dos sistemas educativos dos países da União Europeia. Tem a palavra. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura dos Açores, Sr. Vice-Conselheiro da Educação e Universidades do Governo de Canárias, Sr. Diretor do Diário de Notícias, Srs. Vice-Presidentes das Câmaras da Câmara de Lobos e da Calheta, Sra. Vereadora da Câmara Municipal de Santa Cruz, caríssimos diretores, professores, minhas senhoras e meus senhores. As primeiras palavras são para agradecer a vossa presença, porque se há uma marca nestas conferências, como já aqui foi referido, que é a marca do sucesso, esse sucesso deve-se, em primeira instância, à adesão por parte, particularmente dos nossos professores, às mesmas, a estes espaços de reflexão, e queria, de forma muito sentida, agradecer a vossa disponibilidade em partilhar também estes momentos connosco. Agradecer também a disponibilidade do David Pérez e do Avelino Menezes para se disponibilizarem a colaborar também connosco e partilhar aquilo que são as experiências nos arquipélagos, e nós entendemos que esta temática fazia sentido por variadíssimas razões, logo por estarmos a falar da condição da insularidade e da dupla insularidade, por estarmos a falar também da condição da ultraperiferia, de territórios que têm espaços exíguos, da debilidade da própria estrutura económica, níveis variados de implicação nas transferências do Estado e da própria União Europeia, porque estamos a falar de espaços onde a oferta de emprego em mercados de dimensão também muito limitada e, acima de tudo, com um desafio que tem a ver precisamente com a acentuada alteração da estrutura demográfica. Estes são os pressupostos que, caracterizando estes espaços, entendemos que tinham também eles aspectos em comuns e que, como aqui já foi também sustentado, é através da educação, do sistema educativo, que nós podemos contrariar todos esses constrangimentos. Assim, entendemos que poderíamos, através desta conferência, traduzir-se aqui um conjunto de experiências que traduzem a intervenção em contextos humanos e geográficos socioeconómicos diferenciados, mas que, no fundo, têm exatamente os mesmos pressupostos, têm traços comuns. Isto vai permitir que possamos identificar tópicos que possam ser reveladores de uma intervenção e do desenvolvimento, particularmente na educação e na formação, neste espaço atlântico. E acreditamos que destes trabalhos será possível, sem dúvida alguma, termos um conhecimento que, sendo específico, possa ser também útil para a nossa intervenção nestes espaços que são espaços de alguma complexidade. E se é verdade que podemos também pode-nos permitir aos decisores políticos uma melhor intervenção, particularmente uma melhor decisão, porque
não temos dúvidas que decide melhor quem conhece melhor. Também é verdade que, do ponto de vista da operacionalização, e se entendermos aqui os decisores, também as direções das nossas escolas, também os professores enquanto decisores no seu espaço de sala de aula, conseguimos ter aqui também uma maior riqueza e um maior conhecimento facilitador dessa mesma decisão, podendo também ser fundamental para, nesta troca de experiências, conhecendo essas mesmas realidades, não temos dúvidas nenhumas de que podemos traçar aqui um caminho e uma cooperação muito mais profícua entre os três arquipélagos. Centrávamos aqui essencialmente em duas dimensões em termos de apresentação. Uma primeira que procura caracterizar aquilo que é a nossa situação, como é que aqui chegamos, e uma segunda mais de perspectiva, onde podemos lançar alguns desafios, sabendo que só é possível desenharmos cenários futuros se tivermos o presente bem identificado, se conhecermos bem essas definições. E aquilo que nós pretendemos, assumindo que a educação é, sem dúvida alguma, a função mais estruturante em termos daquilo que são as definidas como as funções sociais de um Estado, é através dessa afirmação das responsabilidades que são decorrentes das condições político-administrativas que os arquipélagos, neste caso as regiões, possuem, que no exercício dos seus mandatos, mas igualmente também com um conjunto de competências que estão adstritas a estas regiões, é possível identificar, analisar, debater os diferentes contextos e, dessa forma, encontrarmos o melhor caminho para a sociedade. Sendo assim, alguns dados que são relacionados com o estado da região, partindo de um pressuposto que há um corte em 74, aliás, também já foi referido o mesmo relativamente à região autónoma dos Açores, é com a assunção da autonomia que se tem uma perspectiva de democratização e generalização da nossa educação. Para nós podermos perceber o nosso Estado, em 74 tínhamos mais de 50% da população da região autónoma da Madeira analfabeta. Em 1991 essa percentagem rondava os 26%. Hoje temos um valor que ainda é próximo dos 7%. De qualquer das formas, estamos a falar já também de uma população que, tendo tido a oportunidade da escolarização, porque a região fez um esforço muito significativo naquilo que foi a alfabetização das gerações que, em idade ideal, não tiveram a possibilidade de aceder a essa mesma formação, de aceder à escola. No entanto, ainda existem alguns nichos residuais que, apesar de tudo, também ainda hoje mantemos, junto de muitas escolas, essa lógica de alfabetização e continuando a combater esse princípio que, como vemos neste momento, possui valores que são perfeitamente residuais. Relativamente à estrutura escolar, tínhamos, e aparentemente podemos ter ali uma contradição, uma vez que há um conjunto de edifícios, ou há uma redução aparente dos edifícios. No entanto, é preciso recordar que até 1978 a região tinha um conjunto de escolas de pequena dimensão, muito reduzidas, e aquilo que foi a opção foi precisamente a de construir equipamentos escolares de maior dimensão que permitisse
enquadrar um conjunto de alunos de forma a possuirmos também massa crítica nessas mesmas estruturas. Foi com esse princípio também que se conseguiu desenvolver na região um modelo que, não temos dúvidas, foi um modelo de sucesso e um modelo que permitiu nós hoje podermos estar perante os resultados que mais à frente teremos a oportunidade de constatar. E esse modelo foi o da escola a tempo inteiro. A escola a tempo inteiro veio permitir que os nossos alunos pudessem ter acesso a um conjunto de atividades extracurriculares, mas, acima de tudo, veio permitir que estes mesmos alunos pudessem, em circunstâncias de igualdade, desenvolver o seu processo de aprendizagem. E aqui, quando refiro o processo de igualdade, estou-me a referir essencialmente a um pressuposto que, infelizmente, também ainda hoje, e particularmente noutros ciclos, ainda não foi ultrapassado, que os nórdicos perceberam isso muito facilmente, e estou-me a referir essencialmente àquilo que são os deveres, os vulgares trabalhos de casa, onde, em famílias que não tendo a capacidade de apoiar na concretização desses deveres, aquilo que se verificou é que aumentávamos as desigualdades sociais através desse simples processo. Aliás, é completamente diferente, e esta é a nossa realidade, não estamos a falar de outras realidades, a nossa realidade é completamente diferente. Um projeto educativo de uma escola que tem 78% dos seus encarregados de educação com licenciatura, de uma outra escola que tem apenas 1% dos seus encarregados de educação com licenciatura e 34% das mães possuem apenas o 4º ano de escolaridade. São estes contextos que levam também a estas opções, às opções de criarmos espaços para que todos possam ter a igualdade de oportunidades, para que todos possam concretizar o seu projeto de vida. A escola a tempo inteiro veio permitir essa condição no primeiro ciclo, veio permitir também uma organização familiar diferente, porque os pais passaram a ter outro tipo de apoio, e permitiu também, como já referi, o desenvolvimento de um conjunto de atividades do ponto de vista da aprendizagem, por exemplo, da língua estrangeira, neste caso o inglês, das artes, do desporto e todo um conjunto de circunstâncias que permitiram o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos alunos. Onde é que nós nos encontramos, então? Nós, neste momento, possuímos cerca de 6.200 professores no sistema, menos pouco mais de 500 professores do que há 10 anos atrás. É bom nós recordarmos que há 10 anos atrás tínhamos cerca de mais 10.000 alunos no sistema. Tínhamos cerca de 55.000 alunos, hoje temos 44.000 alunos. É verdade também que hoje nós temos turmas muito mais reduzidas, também é verdade que o constrangimento da natalidade é um desafio muito significativo. E são estes professores, é esta capacidade instalada nas nossas escolas que permite que possamos hoje ter estes dados. E estes dados são extremamente motivadores, mas também gratificantes. Nós temos, a União Europeia tinha definido como meta para 2020 que cerca de, portanto, atingir os 95% das crianças em idade pré-escolar com frequência no pré-escolar. Nós atingimos essa
essa meta já em 2012 e hoje temos cerca de 90 e próximo dos 98% das nossas crianças em idade pré-escolar estão enquadradas em estabelecimentos de ensino pré-escolar. E isso, como também já anteriormente foi referido, é sem dúvida alguma um dado extremamente importante para a qualidade e a capacidade de aquisição das novas competências, porque estamos a desenvolver um trabalho que é de forma precoce, mas acima de tudo um trabalho orientado. Queria também aqui deixar essa nota que, ao contrário do que acontece no continente e, segundo me parece também, na região autónoma dos Açores, o nosso sistema educativo vai do 0 ao 100. Ou seja, as nossas crianças estão integradas no sistema educativo já desde a creche, coisa que não acontece particularmente no continente e neste caso, através de uma formação especializada que são os educadores de infância. Portanto, é esse acompanhamento que nos permite também termos esta taxa. Por outro lado, temos aqui também um outro dado que é muito interessante, mas acima de tudo é muito importante para percebermos também aquilo que é o grau de satisfação ao nível das nossas escolas. É que hoje nós temos no primeiro ciclo, temos mais de 90% dos alunos em idade ideal. Isto significa que estes alunos estão a trilhar o seu percurso de aprendizagem, respeitando aquilo que são os períodos críticos da própria aprendizagem, estão motivados e, acima de tudo, há um equilíbrio emocional muito forte, porque nós sabemos quando existem situações e uma criança não estará em idade ideal quando é submetida a uma retenção, e todos nós sabemos os impactos que isso tem. Por isso, trabalharmos com alunos que estão no período ideal para a aquisição das suas aprendizagens parece-nos ser um fator fundamental e estamos em todos os ciclos acima dos 80%, o que é extremamente relevante, mas acima de tudo é muito motivador. Por outro lado, temos também, ao nível das taxas de retenção, têm vindo a diminuir de forma muito significativa. Ao nível do primeiro ciclo, estamos com uma taxa de retenção que é próxima inferior aos 4%. Ao nível do segundo ciclo, estamos nos 4,5%, e aqui o que é importante é nós olharmos para o nosso ponto de partida. Portanto, estávamos a falar portanto, neste caso, no segundo ciclo, a redução é praticamente para 1/3 da taxa de referência, portanto, há 10 anos. No terceiro ciclo, estamos com uma taxa de retenção que é superior a 8%, e no ensino secundário, apesar de termos descido 10 pontos percentuais, ainda temos uma taxa significativa, é a mais alta, embora aqui possam existir fatores que têm a ver, por exemplo, com o simples facto de, por vezes, alunos optarem por repetir o ano porque se pretende uma melhoria de nota ou por vezes a própria alteração do curso. De qualquer das formas, a taxa ainda é uma taxa que é muito elevada. Relativamente à taxa de aprovação do terceiro ciclo, nós podemos constatar que naquilo que é a ponderação entre os exames nacionais e as classificações internas, ao nível do português, a aprovação é de 95% e ao nível da matemática ronda os 69%. São números que são importantes para nós podermos definir também as nossas estratégias, mas acima de tudo percebermos onde é que temos que intervir. Por outro lado, temos
ao nível dos exames do secundário, temos tido também melhorias significativas, aumento ao nível das disciplinas que são positivas, mas acima de tudo, onde a média tem vindo também a subir em algumas dessas mesmas disciplinas, na sua grande maioria. A taxa de conclusão ao nível do ensino secundário deixa-nos aqui também com dados que são muito importantes. E importantes porquê? Porque, e mais à frente vamos analisar dois conceitos que por vezes criam sempre alguma dificuldade na sua interpretação, e estes dados são extremamente importantes, e se nós repararmos, estamos a falar que numa década subimos praticamente 10 pontos percentuais em termos daquilo que é a aprovação, aquilo que nos últimos anos a taxa tem sido sempre superior a 80%, e queria referir aqui duas notas que nos parecem também importantes. A primeira é de que, se hoje estamos a falar do ensino inclusivo, a região já pratica essa inclusão há imenso tempo. E quando falamos de aproveitamento, falamos de todos os nossos alunos do sistema educativo. Por outro lado, também é importante nós percebermos que estas taxas também estão associadas, e nos últimos anos temos vindo a desenvolver e a aprimorar essa ferramenta que permite que os alunos, permite ao sistema perceber quais são as motivações dos alunos, e refiro-me particularmente com a pré-inscrição que os alunos de 9º ano realizam antes de entrar no ensino secundário, e isso permite que cerca de 45% dos nossos alunos fazem uma opção pelo ensino profissional, e isso permite que o sistema possa perceber quais são as motivações, perceber quais são os interesses dos alunos, e nesse ajustamento podermos responder também de forma mais eficaz a essa motivação, tornando assim também o ensino mais adequado, e obviamente que quando ele dá a resposta àquilo que são os objetivos individuais de cada aluno, também é um caminho facilitador para o sucesso. Um outro dado tem a ver com, e é aqui que por vezes se criam dificuldades na análise dos conceitos. Hoje praticamente não existe abandono escolar. Querer apresentar o abandono escolar como algo que é necessário combater, parece-nos que é um tanto quanto exagerado. O abandono escolar é apurado juntamente com os censos, por isso é que temos ali, portanto, um intervalo de uma década. Nós acreditamos que o valor de ser pouco mais de 2% será, em 2021, também inferior, mas todos nós sabemos praticamente a impossibilidade que existe dos nossos alunos hoje abandonarem o sistema educativo com as intervenções ao nível das comissões de crianças, de proteção de crianças e jovens, com os tribunais de menores. Portanto, o abandono escolar não é efetivamente algo que merece a nossa atenção, mas não a nossa preocupação, porque, como podemos verificar, estamos a falar de dados que são, de valores que são extremamente residuais. Outra coisa, sim, e essa é que merece a nossa atenção, mas acima de tudo para compreendermos de que é que nós estamos a falar. Logo, como taxa de abandono precoce, parece que se é precoce, que se abandona antes do tempo. Portanto, parece que alguém sai do sistema quando esta taxa é calculada, ou é o resultado, mas é calculada em função dos alunos, ou dos indivíduos, porque neste caso já não são alunos, dos indivíduos que estão entre os 18 e os 24 anos e que não concluíram o 12º ano.
Porque nós também temos esta coisa que é muito característica, nós não temos como escolaridade obrigatória um determinado ciclo. Nós temos como escolaridade obrigatória os 18 anos. Isto significa que um aluno, por qualquer razão, até porque pode ter decidido entrar mais tarde no sistema, se tem 19 anos e está no 12º ano, já está fora da escolaridade obrigatória. Portanto, este aluno não cumpriu no tempo devido a sua escolaridade obrigatória, o que é um pouco estranho. De qualquer das formas, também não foi possível apurar a taxa de abandono e educação e formação para a região autónoma da Madeira em 2017, porque, segundo o INE, os dados foram fora do padrão e, como tal, o Instituto optou, e quando se tratam destas situações, opta sempre por não publicar, aguardando a validação no ano seguinte, mas nós acreditamos que será uma taxa muito inferior. E porquê? Porque, e aqui eu pedia que retrocedessem a um dos slides anteriores, se nós temos uma taxa de conclusão de 87, de 83, quase 84% ao nível do ensino secundário, só sobram 16% para os 100%. Portanto, só esses 16% é que eventualmente poderão estar referenciados nesta faixa entre os 18 e os 24, que possam não ter concluído o 12º ano, e não o fazendo nesse ano, podem sempre fazê-lo. Portanto, esta é um dado que tem sido apresentado como um dado de referência para a intervenção no sistema educativo, mas a grande verdade é que nós estamos a falar de indivíduos que já estão fora da escolaridade obrigatória, estão fora do sistema educativo, e aquilo que tem acontecido, e através de diferentes formações, seja permitindo a continuidade dos mesmos, apesar de estarem fora da escolaridade obrigatória no sistema, há também as diferentes formações que são disponibilizadas, desde as formações modulares aos cursos de educação e formação, que permitem que esta população possa concretizar ou concluir o 12º ano de escolaridade. É com estes dados e com esta objetividade que nós devemos sempre partir para os novos desafios. Se é verdade que hoje nós temos consolidado aquilo que são os processos de aprendizagem dos nossos alunos dentro daquilo que são os objetivos traçados para o sucesso educativo, isso não deve deixar-nos de continuar a trilhar um caminho de definição de novos objetivos, mas, acima de tudo, de compreender o futuro e procurar antecipar esse mesmo futuro. E é aí que nós nos queríamos também posicionar um pouco, uma vez que entendemos que há uma consolidação daquilo que é o processo de ensino-aprendizagem, fruto deste percurso que foi feito pelo próprio sistema, e procurarmos encontrar aqui algumas soluções para que os nossos alunos, aqueles que hoje estão no sistema educativo, possam encontrar aí também respostas futuras. E assim sendo, nós temos logo à cabeça aquilo que são as mutações demográficas. Não tínhamos dúvidas de que elas vão acontecer, têm vindo a acontecer, como já referi anteriormente, e isso tem-se refletido, acima de tudo, naquilo que aquilo que é a redução do número de alunos no nosso sistema educativo, que, como se viu, é comum também aos 3 arquipélagos, e isso tem consequências, obviamente, no aporte de recursos humanos, mas também materiais. E deixem-vos, ou permitam-me que partilhe convosco aqui duas projeções, 2 cenários que devemos ter bem presente para a definição daquilo que são as políticas, mas essencialmente as políticas educativas
para a região autónoma da Madeira. As projeções relativamente à população da região são projeções que não são animadoras e vamos nos centrar naquilo que é o cenário intermédio, o cenário com maiores probabilidades de acontecer, o da linha amarela, e onde nós vemos que a população da região é sempre a diminuir. Não poderá estabilizar daqui a 50 anos, mas é sempre a descer. E é um pouco paradoxal nós estarmos numa sociedade onde a esperança de vida vai aumentando, ela é cada vez maior. Isso significa que, sendo a esperança de vida maior, se nós vamos viver mais tempo, vamos contar mais tempo também para as respectivas estatísticas. O problema é que não está a acontecer uma recarga do próprio sistema, e essa recarga acontece essencialmente por via da natalidade, e é aqui, nesta projeção, nestes cenários, que percebemos onde é que está a nossa grande dificuldade, e é aqui que nós temos que atuar. Ou seja, se repararem, nós estamos hoje com cerca de 45 mil jovens com menos de 18 anos, portanto, é aqueles que estão no sistema educativo, grosso modo, portanto, como vimos, até porque a escolaridade obrigatória é até aos 18 anos, portanto, todos eles passam pelo sistema educativo, mas podemos verificar que dentro de nem é necessário uma década, nós teremos cerca de menos de 10 mil alunos no sistema, teremos menos de 10 mil jovens. E esta é a grande dificuldade, e é dificuldade porque se nós não tivermos jovens, se nós não tivermos casais jovens, nós não teremos, de certeza absoluta, crianças a nascer. Portanto, por mais apoios, incentivos que se criem à natalidade, é necessário que existam pessoas, efetivamente, em idade disponível para essa mesma reprodução. Portanto, nós temos que encontrar as soluções, como também já aqui foi referido anteriormente, de fixar aqueles que hoje se apresentam nessa mesma idade. E isto pode parecer paradoxal. A região foi uma região de imigração, enquanto os cidadãos possuíam baixa escolaridade. Nós apostamos de forma significativa na qualificação dos nossos recursos humanos e eles continuam a sair. Ou seja, aquilo que o Sr. Secretário dos Açores definiu como hemorragia é, efetivamente, nós temos essa dificuldade, procuramos criar as condições de formação, mas essa formação não está a ser suficiente. Aliás, estamos a formar para outros espaços a custo zero, porque nós é que financiamos toda essa formação. O que é necessário é podermos encontrar os meios para que esses jovens ou outros possam regressar. E é aí que nós entramos numa questão que nos parece decisiva relativamente ao futuro. Não só ao futuro da educação, mas acima de tudo ao futuro do ponto de vista daquilo que é a empregabilidade, e a empregabilidade, o emprego que pode ser desempenhado em qualquer parte do mundo, e estamos a falar, obviamente, das novas tecnologias de informação que se apresentam hoje como fundamentais no nosso cotidiano, que exercem uma pressão sobre a escola, sobre os professores, sobre a sociedade, sobre os encarregados de educação, mas a grande verdade é que ela existe e nós não podemos dissociar
daquilo que são as competências que os nossos alunos têm que possuir, mas, acima de tudo, aquilo que será o mercado de trabalho, como à frente vamos abordar. Temos uma condição geográfica que não muda. Havemos sempre de ser um arquipélago e havemos sempre de ter os constrangimentos do ponto de vista do território. Temos uma contração ao nível das projeções demográficas, como nós já vimos, que também, dificilmente, e a única forma de fazer com que essa situação possa ser minorizada é única e exclusivamente com a migração. Portanto, qualquer perspectiva de natalidade que possa ocorrer, portanto, estamos a falar de décadas, por isso dificilmente vamos contrariar os cenários que há pouco apresentamos. Porque o turismo e o mar se apresentam como áreas que são fundamentais e, como referi, portanto, associado aqui às novas tecnologias. Educar e formar, então, para que mercado? Como é que nós nos podemos posicionar face a estas novas realidades? E é esse o desafio que se coloca hoje, quando nós temos que nos preparar para estudar, para nos atualizarmos toda a vida. E deixo aqui estas 4 notas de referência. Uma primeira do Banco Mundial, em que diz que 4 em cada 5 crianças em idade de escolaridade obrigatória terão empregos que ainda não existem. A OCDE diz que a automação e a inteligência artificial poderão conduzir à extinção de metade dos empregos que hoje conhecemos. O Fórum para a Competitividade diz que entre 10% a 15% dos empregos na indústria portuguesa deixarão de existir na próxima década. E o Fórum Económico Mundial, eu estou a seguir a minha cábula, mas não estão a acompanhar. O Fórum Económico Mundial, no futuro, 40% das competências críticas no mercado de trabalho serão substancialmente diferentes das atuais. Vamos a um exercício muito prático. As nossas crianças que estão hoje a frequentar o 4º ano de escolaridade terminam o 4º ano em 2019, supostamente em 2027 terminarão o ensino secundário, em 2030, 30 e qualquer coisa, terminarão a sua licenciatura. Algum de vós acha que estas crianças necessitará de carta de condução? Não vão necessitar de carta de condução, porque os carros vão ser todos automáticos, vão ter capacidade. Nos Estados Unidos já o são, portanto não demorará 15 anos a chegar cá. Acham que estas crianças vão fazer compras como nós fazemos? Não. Hoje já há farmácias que têm robôs que apanham o medicamento, só não nos entregam porque ainda lá está o farmacêutico que precisa do posto de trabalho. Mas não irão, de certeza absoluta, desempenhar nem funções que nós hoje conhecemos e conhecemos muito bem, como provavelmente a única carta que necessitarão de tirar será para se habilitar à condução de, eventualmente, um drone tripulado. Portanto, aquilo que nós hoje estamos a preparar uma geração, é importante nós termos essa consciência de que estamos a preparar hoje alunos, como o secretário regional de Educação dos Açores referiu, que hoje a formação, que há décadas era um passaporte para uma vida tranquila, hoje a formação é fundamental, já não é esse passaporte, mas a maior dificuldade é saber exatamente como preparar estas novas gerações para esses mesmos desafios. Por isso, meus caros, queria deixar-vos aqui algumas considerações
finais. Primeiro, aprender ao longo da vida. Eu sou da geração que era necessário aprender a aprender. Hoje já aprendemos, passamos para o aprender ao longo da vida e nós vamos ter mesmo que aprender toda a vida, porque a evolução será de tal ordem que não nos deixa espaço para termos essa outra alternativa. Por outro lado, aquilo que é fundamental hoje nos nossos alunos é desenvolvermos o espírito crítico. O espírito crítico porquê? Porque nós estamos perante uma sociedade que será altamente tecnológica e onde os valores e os princípios da ética serão fundamentais para que esta sociedade possa ser também uma sociedade onde se possa ter uma vida com qualidade. A criatividade, porque enquanto não conseguirmos gerir algoritmos para os robôs, a criatividade continuará a ser algo que pertence ao ser humano, e esta capacidade para aplicarmos o conhecimento em diferentes contextos, em diferentes ambientes. Essa será, sem dúvida alguma, uma das chaves do sucesso, associado, como não podia deixar de ser, à inteligência emocional, que é aquilo que vai fazendo com que nós possamos nos distanciar cada vez mais daquilo que é o pressuposto da inteligência artificial, deixando aqui o princípio de que temos que alterar o pensamento, deixarmos aquilo que era um pensamento de sobrevivência para termos um pensamento estratégico onde antecipa efetivamente os cenários e onde possamos apostar naquilo que são as competências humanas, que essas sim serão sempre humanas e que dificilmente as máquinas poderão fazer. E aí a gestão emocional terá cada vez mais espaço para poder intervir, e é nesse contexto também que nós devemos preparar as nossas crianças e os nossos jovens. Não vos maço muito mais tempo, e mesmo agora sim para finalizar, são perspectivas, ficaram ali a negro, mas as perspectivas são muito positivas. É o que se pretende. Acima de tudo, devemos procurar políticas educativas que sejam suscetíveis de gerar competências que habilitem os nossos jovens a trabalhar em qualquer parte do mundo, obviamente incluindo a região. E isto pode ser um paradoxo com aquilo que eu dizia há pouco, em que nós temos que fixá-los, mas a grande verdade é que nós temos que preparar os nossos jovens para este mundo global. Temos é que depois procurar criar condições para que possam voltar e desempenhar cá funções. Ou, em última instância, acreditando que naquilo que possam ser a diversidade de opções que possam encontrar lá fora, possam também um dia entender que é aqui, que é na região, que podem desenvolver também esses mesmos projetos. E é nesse sentido também de conhecimento do mundo que, tal qual como o Governo de Canárias, nós temos vindo a apostar muito significativamente no programa Erasmus+. Há 2 anos nós tínhamos 11 projetos comunitários. Neste ano temos 43 projetos aprovados, temos centenas de professores envolvidos, centenas de alunos envolvidos, e é esta capacidade de mobilidade, ainda quando se é jovem, que nós acreditamos que, conhecendo os espaços, conhecendo novas culturas, conhecendo outras geografias, possam também valorizar a sua e poder se fixar na região. Por outro lado, é necessário também políticas nacionais e supranacionais que possam ser subsidiárias da educação e da formação como espaços de coesão e de equidade. Não temos dúvidas nenhumas de que os constrangimentos que as regiões possuem, que irão
manter, só podem ser ultrapassados se efetivamente nós tivermos essa compreensão por parte das diferentes estruturas, e neste caso particular internacionais, e estou-me a referir concretamente ao caso da União Europeia, onde a coesão é fundamental para salvaguardar os espaços e os territórios insulares e periféricos. Por outro lado, temos aqui este espaço que é fantástico, que é o Atlântico, e há uma economia nova que está também associada ao mar, e nós acreditamos que a região pode também, por aí, encontrar uma forma de não só potenciar a sua economia, não só ter uma alternativa do ponto de vista económico, mas, acima de tudo, encontrar também uma forma de, valorizando o seu território, encontrar formas de fixar as novas gerações. A cooperação mais significativa no espaço atlântico, de que esta conferência é também um exemplo, percebermos as realidades atlânticas, podermos criar um enquadramento de parceria, um enquadramento de trabalho conjunto, por forma a que, em termos, na identificação daquilo que são as diferentes problemáticas, podermos partilhar soluções e podermos, por que não também, encontrar plataformas precisamente de desenvolvimento neste espaço atlântico, procurando enriquecer esses espaços com uma capacidade de massa crítica que lhe possa ser suficiente para precisamente gerar também essa fixação e criarmos as condições para podermos olhar o futuro com um olhar muito positivo, por forma a que as nossas vidas possam ter também não só o sucesso, mas, acima de tudo, a qualidade que nós aspiramos. Nós não podemos manter uma pirâmide etária como está neste momento, caso contrário, nós, quando chegarmos a uma determinada fase da vida, não teremos pessoas suficientes e necessárias para dar o apoio que uma geração ou que uma sociedade envelhecida necessita. Por isso, como consideração final, aquilo que nós devemos assumir claramente enquanto território, enquanto região, enquanto espaço insular, que procura criar as condições para que todos possam encontrar um projeto de vida, seja dentro ou fora da região, deve implicar que neste espaço devemos formar as gerações com princípios de liberdade e de autonomia, sendo portadoras das competências globais, e aqui estamos a falar dos idiomas e estamos a falar das competências digitais, tolerantes e solidárias, porque num mundo global cada vez mais competitivo, cada vez mais mecanizado, a solidariedade será, e os valores da solidariedade serão, sem dúvida alguma, decisivos, mas, acima de tudo, que sejam capazes de questionar aquilo que hoje nós possuímos e capazes também de enfrentar os desafios do futuro. Aquilo que nós procuramos, e particularmente com este espaço hoje, é o de percebermos de onde vimos, percebermos onde estamos e podermos posicionar-nos face àquilo que são os desafios do futuro, de forma a que possamos dar o melhor contributo a uma geração que está em formação, às gerações que nós teremos a responsabilidade de formar, e temos, sem dúvida alguma, a responsabilidade de possibilitar-lhes as melhores ferramentas para que possam evoluir e possam ter um desempenho muito competente e capaz em termos futuros. Muito obrigado pela vossa atenção.